É parte desse enredo de vexame, né, que a gente testemunhou desde que o presidente chegou no domingo passado a Nova York. O ministro Marcelo Queiroga, ele se transformou num sujeito de pouca sorte. Ele prometia destravar a vacinação, há uma semana ele tropeçou na própria língua, trombeteou uma urucubaca, né? Diz que tinha um excesso de vacinas e que faltavam, que era falacioso o argumento de 6 estados que alegavam que estava faltando vacina. De repente, ele trancou a vacinação dos adolescentes, fugiu da Anvisa, foi parar numa live do Bolsonaro, amanheceu pendurado de ponta cabeça nas manchetes, apanhou de 11 em cada 10 especialistas, foi ignorado por prefeitos e governadores, e aí fugiu desse tiroteio e foi lá para Nova York, imaginou que seria uma boa ideia integrar a comitiva do presidente na ONU, virou coadjuvante de uma caravana de horrores, comandada pelo único chefe de Estado do G20 que não se vacinou contra a Covid. E, em pé, o ministro comeu pizza na calçada. Sentado, ele aplaudiu nas Nações Unidas o discurso em que o seu chefe receitou o kit cloroquina para todo o planeta. O ministro foi infectado pelo bolsovírus. Ergueu lá o dedo médio, o dedo do palavrão para antibolsonaristas em Nova York. Menos de 24 horas depois, ele recebeu uma banana do Supremo, que transferiu para governadores e prefeitos a palavra final sobre a vacinação dos adolescentes com mais de 12 anos. E quando se preparava para embarcar de volta, o vacinado Queiroga recebe do sem vacina Bolsonaro essa notícia de que tinha testado positivo para o coronavírus. Aí foi deixado para trás, o presidente voltou com sua comitiva, e aí numa conversa com a nossa repórter, a Carla Araújo, o Queiroga, o que mais me chamou a atenção na conversa é que o Queiroga não esboçou nenhum arrependimento pelo gesto obsceno que ele fez, que levou ele às manchetes de ponta cabeça aí pela segunda vez em menos de uma semana, né? A primeira foi quando ele suspendeu a vacinação dos adolescentes. Agora, de novo, ele acha que está sendo alvo de críticas injustas, infundadas. Acho que o Queiroga, Fabíola, ele devia aproveitar essa quarentena, ele vai ter que ficar lá pelo menos por 14 dias nos Estados Unidos, devia aproveitar esse tempo para visitar uma encruzilhada nova-iorquina ali de madrugada, na companhia de um bom mandingueiro. No final da década de 90, eu estava chefiando a redação da Folha de São Paulo, a gente fez uma matéria muito interessante, tinha lá um mandingueiro brasileiro ali na periferia de Nova York. É possível que esse personagem ainda esteja lá. Se, nesta visita à encruzilhada, o ministro conseguir se livrar da urucubaca, que passou a persegui-lo, ele pode pedir perdão aos brasileiros, a si próprio. Depois, ele precisa pedir para sair, porque um médico que ornamenta com o seu CRM um governo presidido pelo capitão Cloroquina, que vai à ONU para receitar um kit ineficaz para o mundo, um médico assim não pode continuar sendo ministro da Saúde. E nós estamos agora enfrentando esse novo capítulo da novela de horrores iniciada lá em Nova York, porque o presidente agora vai ter também que submeter a novos testes aqui, toda a comitiva. O Queiroga transitou pela ONU, transitou pela residência do representante, do embaixador que representa o Brasil na ONU, houve um jantar com um monte de gente. Então, é possível que a gente testemunhe novos capítulos dessa novela de horrores aí nas próximas semanas. Aliás, a gente até pediu para o nosso colunista de saúde, Josias, o doutor Cabral, Gustavo Cabral, para que ele explique para a gente como é que se faz essa história do rastreamento. Porque olha só que grave, né? O ministro Queiroga, ele estava com o presidente Bolsonaro quando eles se encontraram com o primeiro-ministro britânico. E o primeiro-ministro ficou sem máscara. Queiroga estava de máscara. O primeiro-ministro britânico depois foi se encontrar com Joe Biden, que estavam, né, se encontrando. Então, assim, é uma série de coisas. Ele lá comeu a pizza com todo mundo em volta. E por aí vai, né, Josias? Tem ali agora... Ele estava naquela van em que ele levantou o dedo ali para os manifestantes, estava cercado de toda a comitiva do Brasil. O chanceler, todos os auxiliares do presidente que o acompanharam nessa viagem. Ele cumprimentou manifestantes na frente do hotel. Ele esteve na representação brasileira,
na representação diplomática do Brasil na ONU, ele perambulou mesmo por Nova York e pode ter infectado muita gente.